Bom dia, feliz sábado a todos. Diz assim o nosso Senhor Jesus: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Hoje é dia de milagres. É o santo dia do Senhor, que Ele faça o maior milagre na minha vida e na sua, que é imprimir em nós o caráter do nosso Jesus. Né? Neste momento, nós vamos orar para então ouvirmos a palavra do nosso Senhor Jesus. Graça, minha princesa, vamos orar?
Bom dia, Irani. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos orar sim. Querido Deus, amado Pai, santo, santo, santo é teu nome, ó Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos, Senhor, por estas horas santas e abençoadas que o Senhor nos concede iniciarmos na tua presença, Senhor. Onde na calmaria deste dia santo o Senhor nos traz aqui para falar com o nosso coração e para nos alegrarmos, Senhor, na tua companhia e na companhia dos nossos irmãos. É muito bom, Senhor, poder despertar com o primeiro pensamento de te adorar, Senhor. Que o Senhor concede-nos, ó Deus, a tua paz, o teu Espírito Santo, Senhor, para que através dele, Pai, nesta manhã possamos ouvir a sua voz e dessa maneira, Senhor, possamos passar um dia de milagres e de grandes bênçãos na tua presença. Abençoe a todos, Pai, que o Senhor trouxer nesta manhã na sua sala de consagração. Abençoe aqueles também que porventura não vierem, que sejam alcançados pelas bênçãos que o Senhor tem reservado para nós nesse dia. Nós te oramos, te agradecendo, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Minha princesa, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Que Deus te abençoe, nos abençoe. Amém. E vamos ouvir a palavra. Amém. Está me ouvindo bem, Irani? Ou precisa aumentar o volume? Não, tá bom. Eu estou ouvindo bem. Hoje não tem o hino, Irani? Já cantamos de um sábado a outro sábado. Ela já colocou o hino. Ah, sim. Não, porque eu tinha enviado para a Lígia um hino, mas tudo bem. Ah, Vamos, tá. vamos iniciar, então, a nossa mensagem. Nós sabemos que a nossa boca, ela fala do que o nosso coração está cheio. Isso é um dizer muito verdadeiro, né? E eu quero falar nessa manhã um pouco sobre as obras de Jesus, o ministério dele, né? Porque ele tem enchido o meu coração. Nesses últimos tempos, ele tem me enchido o coração com as obras dele. Ele tem falado muito ao meu coração com as obras que ele realizava. Tenho refletido muito sobre isso. E agora, nesse momento, eu estou me lembrando de uma passagem da Bíblia, quando os discípulos, ali junto de Jesus, eles todos interessados em saber sobre a posição deles no reino dos céus. Eles queriam saber, né, quem iria estar à direita e à sua esquerda no reino dos céus. E todos muito egoisticamente ali, né, estavam questionando e indagando a Cristo. Quem iria estar ao seu lado no reino dos céus? Na verdade, eles ainda não haviam entendido que o reino era celestial, né? Eles imaginavam que seria, então, um reino terrestre. Mas Jesus fez uma pergunta para eles. Se eles estavam dispostos a serem batizados com o batismo dele. E a gente sabe qual que foi a vida de Jesus e qual foi o batismo de Jesus. Jesus, ele batizou, ele foi batizado com fogo. Jesus, ele sofreu
as aflições nesse mundo, ele passou as dores, ele tomou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, as nossas desesperanças, todos os nossos sofrimentos e angústias. E ele então perguntou para os discípulos se eles estavam dispostos a passar pelo que ele passou, né? Então, hoje Deus tem me levado a refletir muito sobre o seu ministério, sobre a sua obra, e é o que nós vamos falar um pouquinho hoje. Porque Jesus, ele foi um homem que ele tinha uma missão muito definida. Ele sabia perfeitamente qual era a sua missão nessa terra. E ele aceitou plenamente a sua missão, mesmo sabendo tudo que estava envolvido ali diante dele para ele sofrer. Ele aceitou plenamente e ele descreveu sua missão como sendo a obra que Deus quis que ele realizasse. Então, Jesus foi um homem muito determinado. Ele queria executar a obra que o seu pai o havia comissionado. E uma boa maneira de nós estudarmos a vida de Jesus nos evangelhos é nos fazermos a seguinte pergunta: quais foram, então, as obras que o Pai quis que Jesus fizesse? Quais, então, eram essas obras, né, que Deus, o Pai, quis que Jesus realizasse? Então, quando nós olhamos para os evangelhos e nós vimos ali a morte de Jesus na cruz, nós sabemos perfeitamente que esse ato foi a sua maior obra. E isso é um fato, se nós é um fato assim bem constatado, né? Se nós considerarmos o tempo que foi gasto em descrever sobre essa parte do seu ministério ali nos evangelhos. E quando Jesus, antes da sua morte, ele disse: está consumado, ele tinha completado ali a sua obra na cruz, né? Ele tinha concluído a sua obra na cruz. Foi o ato culminante, né, da sua obra, da sua grande obra aqui nessa terra. E naquele momento, nós vimos ali o Novo e o Velho Testamento se cruzando, né? E então nós podemos entender muito melhor o Novo Testamento se nós estivermos estudando o Velho Testamento. Deus, ele disse lá no Velho Testamento que ele iria reconciliar-se, né, com as suas criaturas. E sabemos, estudando o Velho Testamento, que todos aqueles ritos e sacrifícios tinham um valor simbólico, né? E os sacerdotes, toda vez que eles ali faziam aquelas cerimônias, eles explicavam ao povo que aqueles animais e ofertas, e todos aqueles símbolos, eram figuras do Cordeiro de Deus. E foi realmente a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, que nos trouxe o perdão de Deus dos nossos pecados. E é por isso que nós dizemos que no Velho Testamento, toda vez que morria um cordeirinho, era Deus ali, né, que estava dizendo: creiam em mim quando eu digo que eu reconciliarei comigo os pecadores. E agora já no Novo Testamento, né, toda vez que morria ali um cordeirinho,
era Jesus dizendo: creiam em mim quando eu digo que reconciliei comigo os pecadores. Então, a mensagem do Novo Testamento é: creiam em mim porque eu já reconciliei comigo os pecadores. Essa é a mensagem do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele deixa claro que todos aqueles sacrifícios de cordeiros se cumpriram com a morte de Jesus na cruz. O Cordeiro de Deus. Por isso, a morte de Jesus é considerada uma missão cumprida, uma obra realizada. Então, nós podemos ver ali na morte, na cruz, como a conclusão da sua obra redentora. Ele é o Redentor. Mas o que significa redimir? Redimir significa trazer de volta, recuperar o que se perdeu. Quando Jó reconheceu, olhando lá para a história de Jó, quando ele reconheceu que ele precisava de um Salvador, após reconhecer, ele exclamou, ele falou assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Os apóstolos também, como por exemplo Pedro, eles entendiam bem a obra da redenção. Eles também disseram, né, como Pedro disse, em 1 Pedro 18, eu gostaria de ler com vocês aqui, 2 versos. 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 18 e 19, onde Pedro disse assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Os apóstolos também, como Pedro, né? Ele escreveu essas palavras porque ele sabia, né, que nada nesse mundo, nenhuma coisa, nenhuma obra que pudesse ser feita, ela poderia realmente trazer redenção, ela poderia trazer salvação. Portanto, esse foi o preço da nossa redenção, né? A morte na cruz. Ali, o precioso sangue de Jesus derramado ali, sem mancha, sem defeito. Foi o preço pago para nossa salvação. Isso é um fato declarado e bem resolvido. Portanto, a morte de Jesus foi a sua obra de redenção, foi o seu grande ministério. Mas além da sua grande obra de redentor, Jesus fez muitas outras obras, né? Se nós considerarmos o grande espaço dedicado ali no Ministério da Redenção, nós podemos concluir que a obra da redenção foi a sua principal obra. Mas essa não foi a única coisa que Jesus veio fazer. Não foi a única coisa que Jesus fez aqui nessa terra. Jesus, se nós pensarmos, né, ele sendo Deus, ele poderia ter tirado uns dias de folga lá no céu, ele poderia ter dado um tempo no seu ministério lá, nos seus afazeres lá no céu, e em apenas um dia ele poderia ter vindo aqui a essa terra, né? Poderia ter sido numa sexta-feira à tarde mesmo, e ele poderia ter feito a sua obra de salvação. Ali, em apenas uma tarde, Jesus, ele poderia ter saído rapidinho lá no céu, né?
e feito a sua obra de redenção. No entanto, nós sabemos pelos relatos que Jesus viveu aqui na Terra. Ele viveu durante 33 anos. Então, sabe o que mais Jesus fez? Ele nos mostrou. Ele viveu 33 anos nos mostrando como viver. E isso Jesus não poderia fazer em apenas uma tarde. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, Jesus, ele afirmou, nós conhecemos bem, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Nessa declaração, Jesus afirma ser o caminho para Deus. Aqui, né, ele se refere ao seu ministério de redenção. Ele é o caminho para Deus. Não há outro caminho. Não há um outro caminho até Deus, a não ser o Cordeiro de Deus. E, segundo as Escrituras, a morte de Jesus na cruz é a única maneira de sermos salvos. Todo o Novo Testamento afirma e confirma que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Isso está escrito em Atos, no capítulo 4, verso 2. Então, quando Jesus disse que ele é a verdade, ele estava se referindo ao seu ministério de ensino. E quando Jesus disse, eu sou a vida, ele estava se referindo ao seu ministério de milagres. Observe que Jesus, ele não disse, eu vim para falar e para mostrar a vocês a verdade e a vida. Não, não. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quando você estiver estudando os evangelhos, você observa os milagres de Jesus. Você pode até pensar que o melhor título para o evangelho poderia ser Os Milagres de Jesus ou As Curas que Jesus realizou. Cerca de 1/3 dos conteúdos dos evangelhos tem a ver com o ministério de milagre, de cura que Jesus operou. Jesus, ele curou muita gente. Muita gente. E quando nós lemos sobre o ministério de cura de Jesus, às vezes a gente pode se perguntar, né? Você pode perguntar, qual é o significado do ministério de cura de Jesus para a minha vida hoje? A verdade é que, na verdade, a verdade mais dinâmica que aparece depois de todos os relatos lá no Evangelho de cura e milagres, né, no Novo Testamento, você pode encontrar no início da leitura do livro de Atos e das epístolas também ali do Novo Testamento, você pode ver que a verdade mais maravilhosa que aparece é que Jesus Cristo está vivo e bem vivo aqui no planeta Terra. Ele foi crucificado, ele foi enterrado, mas ele ressuscitou. Jesus ressurgiu e ele está vivo. Ele está vivo hoje. Ele está vivo aqui, em mim e em você. Jesus, ele está dentro de nós. Jesus, ele vive em nós. E porque ele vive dentro de mim e dentro de você, nós podemos glorificar o nome dele. Cristo, ele, aqui, vamos ler aqui
Eu quero ler com vocês aqui uma passagem que está lá em Colossenses 1:27. Rapidinho eu gostaria de convidá-los a ler comigo aqui, Colossenses 1:27, está dizendo assim: eu vou ler 26 e 27 para ficar mais compreensível. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Amém. Glória a Deus. É Cristo que está vivo em nós. Cristo está em mim, Cristo está em você. E de acordo com o Novo Testamento, o mesmo Cristo que viveu, né? O mesmo Cristo que esteve no passado, realizando, operando grandes maravilhas, é o mesmo que vive em mim e em você. Então, se cerca de 1%, um terço ali do que ele viveu na Terra foi relacionado à cura, você acha que esse Jesus que vive em mim, que vive em você, pode curar ainda hoje? Eu creio, né, que sim, eu creio que ele pode operar os mesmos milagres, né? Deus pode, através de Jesus em nós, ele pode realizar grandes maravilhas, grandes milagres em mim. Eu creio que sim. Mas é claro que ele pode realizar esses milagres, mas então, será porque às vezes a gente ora e às vezes não acontece milagre, às vezes a gente pensa assim, a pessoa não ficou curada. Bom, Jesus, ele não quer curar todos. E parece estranha essa afirmação, né? Mas é uma realidade. Se nós olharmos para os evangelhos, para o livro de Atos, que revela grandes verdades sobre Jesus, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, que foi um homem que operou muitos milagres, ele tinha uma enfermidade, ele tinha uma doença. E ele orou por 3 vezes pedindo a Deus a cura. Mas Deus não curou Paulo. Deus não o curou, embora Paulo muitas vezes orou ali e levantou pessoas do leito de morte, enquanto ele cumpria o seu ministério. Ele orava pedindo cura. Mas enquanto ele orava, ao mesmo tempo ali que ele sofria daquelas doenças e operava milagres, pedia a Deus cura, por 3 vezes ele também escutou: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Deus, com isso, Deus falou para ele assim: se eu permitir que você se cure, você passará a confiar em sua própria força. Por isso eu vou mantê-lo fraco. E quando Paulo ouviu isso, ele falou essas palavras, assim: olha, me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de mim, regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí é que sou forte. Cristo não curou Paulo, e Paulo reconheceu que foi necessário, porque Cristo precisava que uma grande obra fosse feita na vida de Paulo. Paulo expressou em 1 Coríntios 12,
essas palavras. Paulo ali não quis entender, não questionou porque não foi curado. Paulo, ele falou, eu entendo que é para que seja aperfeiçoado o amor em mim, né? Ele disse que se gloriava nas suas fraquezas para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Então, Deus não cura a todos. É possível, como podemos ver no livro de Jó, que Deus seja glorificado em alguns milagres, né? Algumas curas. É possível que Deus seja glorificado, sim. Mas, na maioria das vezes, não. Ele não é glorificado com as curas, na maioria das vezes. Não há dúvidas de que Cristo operou muitos milagres na terra, enquanto ele esteve aqui. E que ainda hoje ele pode operar os mesmos milagres. Porém, Jesus, ele era um homem determinado a cumprir a sua missão de glorificar o Pai. E para tal, ele se misturou com a humanidade. Ele largou o seu trono, ele abriu mão da sua glória, ele se vestiu dos trajes do homem caído. Ele andou em becos, em valados, nos lugares escuros deste mundo, desse mundo de pecado. E ele sentiu a miséria, ele sentiu a fome, a angústia dos homens. E hoje, habitando em mim e habitando em você, ele quer continuar o seu ministério. Ele deseja que eu e que você possamos revelar a glória do Pai, fazendo as obras que o glorificam e revela o seu caráter. Essa é a obra primordial que Cristo, aqui nessa terra, fez para glorificar o Pai. Através dos seus filhos, ele mesmo disse que ele foi enviado quando no templo, quando ele esteve lá no templo, ele se levantou para ler e ele pegou ali o rolo do livro para ler o profeta Isaías, onde falava a respeito dele, que naquele momento ele dizia estar cumprindo aquelas palavras. E eu quero ler com vocês esse momento tão marcante de Jesus ali, em Lucas, capítulo 4. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, Jesus, ele falou claramente que aquele momento estava se cumprindo o seu ministério, estava cumprindo aquela profecia. A partir do verso 18, aqui no verso 18 e verso 19 de Lucas 4, está dizendo assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, no verso 20, encerrando ali o livro, tornou a dar o ministro e assentou-se, e os olhos de todos ali na sinagoga estavam sobre ele, porque ele falou que aquele momento havia se cumprido, né, essas palavras a respeito dele. E a Bíblia, ela está recheada ali de versos, né, que nos mostra a necessidade de nós sermos como Jesus, de vivermos o ministério de Jesus, de cumprirmos o mesmo ministério que Jesus cumpriu, né? Eu não vou ter tempo aqui de ler para vocês todos os textos que existem, né? Para que nós possamos ver que nós temos que ser igual a Cristo, nós precisamos seguir as pegadas de Jesus. Eu não vou ter tempo para ler tudo com vocês, mas quero citar alguns para que nós possamos analisar a urgência de compreendermos essa mensagem. Porque quando eu compreendi
esse ministério de Cristo, a obra gloriosa que Jesus veio fazer para glorificar o Pai. Quando eu compreendi isso, gente, eu fiquei muito maravilhada e eu comecei a orar a Deus, porque ao mesmo tempo que eu estava maravilhada, eu fiquei muito angustiada, porque eu compreendi que eu não estava vivendo a missão, que eu realmente, embora eu estivesse dentro da igreja, envolvida em ações da igreja, envolvida em trabalhos, todo o meu tempo, a maioria das vezes, é envolvida em trabalhos ali, em afazeres, e isso e aquilo, em realizar isso e aquilo. Eu percebi que, na verdade, eu não estava cumprindo a missão que Deus confiou para os seus filhos através de Jesus. Cumprindo o ministério como Jesus veio cumprir, como Jesus veio nos ensinar a cumprir, o que ele nos delegou a fazer, quando ele disse que nós deveríamos ir, eu não estava cumprindo. E quando eu entendi a missão de Jesus, e a missão que ele delegou para nós, para continuar, então eu comecei a orar, e eu comecei a pedir ao Senhor, e clamar mesmo, com muita angústia no meu coração, que ele pudesse me colocar numa posição de testemunhar como ele testemunhou, de amar como ele amou as almas, de ver o necessitado que estava do meu lado, de ver o desesperançado, de ver o aflito. E eu comecei a orar e clamar ao Senhor que ele pudesse abrir os meus olhos, que eu pudesse parar de olhar para mim, para a minha vida, para as minhas necessidades, para o que eu deveria fazer, e que ele abrisse os meus olhos e eu pudesse enxergar o ministério dele, que ele colocou em minhas mãos, que eu pudesse enxergar ali o necessitado, o sedento, o aflito. E foi maravilhoso o que aconteceu a partir de aí. Eu tenho tido grandes experiências. Deus tem se manifestado para mim de uma forma muito grandiosa. Eu tenho tido grandes experiências em Deus trazer na minha vida, Deus trazer na minha porta, né? O ministério dele, o ministério que Cristo andou nesse mundo realizando. Então, eu quero ler com vocês aqui alguns versos, né? Para que vocês também possam entender, compreender esse ministério. Porque quando nós compreendemos isso, gente, é maravilhoso demais. Em Isaías 58, nós vimos que ali o evangelho, né? Dessa maneira, como está descrito em Isaías 58, o evangelho será promovido, afinal, né? E é esse ministério que trará vida para a igreja, sabe? A igreja, às vezes, fica ali, muitos membros, a igreja cheia, todos querendo um bom programa, todos querendo uma boa música, todos querendo melhoras na igreja, e ficam ali. E, na verdade, se nós observarmos tudo aquilo, a gente vê que são todas motivações egoístas. É tudo para si, é tudo para si. E o ministério de Cristo, ele vai trazer uma verdadeira vida, ele vai reavivar a igreja de Deus que está dormindo, que está morna, que está desanimada. Ele vai reavivar, porque esse é o ministério que Jesus trouxe, né? E esse ministério, ele, olhando para Isaías 58, a gente vê que é ele que vai trazer vida para a igreja, porque nós vamos tirar os nossos olhos do nosso eu e vamos colocar onde Cristo colocava, na real necessidade, né? E vamos viver a essência do amor de Deus. Outro dia eu estava escutando um relato, né, da experiência de um pastor, que ele era recém-formado, ele tinha acabado de chegar no campo para pegar o seu primeiro campo, né?
e ele tinha tido uma experiência missionária que ele havia feito no exterior uma determinada vez, que quando ele chegou ali, que ele viu a igreja no comodismo, os irmãos, os anciãos, muito preocupados, porque a igreja não ganhava almas, porque a igreja não crescia, mas todo sábado os irmãos estavam lá, reclamando, um reclamando do outro, era muita dissensão que havia no meio deles, e muita briga por causa de cargos, e ele viu assim que tinha muita picuinha no meio dos irmãos, e a igreja ali, bonita, toda ornamentada, toda confortável, com ar-condicionado e bancos acolchoados. E ele pensou, o que eu vou fazer para que essa igreja seja reavivada? Para que essa igreja possa ser a igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja de Deus. E ele orou a Deus e Deus fez ele lembrar da experiência que ele havia tido naquele campo missionário no estrangeiro. Então ele pensou que ele ia colocar em prática e ele então convocou uma reunião com aquela igreja e ele fez um desafio àquela igreja, né? Depois dele ter feito uma mensagem ali sobre Isaías 58, ele então convocou aquela igreja para que ela pudesse ser uma igreja ativa na comunidade, e ele elaborou alguns planos, e junto com eles ali, ele elaborou planos de ação na comunidade, né? Coisas assim simples, por exemplo, os cargos ali, né, foram colocados à disposição, pessoas foram colocadas à disposição para servir a comunidade. Algum idoso que não pudesse fazer as suas compras, foi separado um departamento que uma pessoa estaria à disposição ali para fazer a compra para aquele idoso que não poderia sair para fazer a compra. Uma mãe que precisava trabalhar e o seu filhinho não tinha com quem deixar, então foi delegada ali uma pessoa responsável que iria oferecer ali para cuidar daquela criança. E ali eles começaram a ter ações, contatos naquela comunidade. E com menos de um mês, aquela igreja começou a ser frequentada por essas pessoas. E em pouco tempo, aquela igreja voltou a ter os batismos e voltou a acontecer, né? A ser uma igreja viva, voltou a acontecer ali, as almas a serem ganhas. E ele conta esse testemunho de que essa igreja, até hoje, ela está viva lá no local onde ele implantou o sistema de Isaías 58. E aqui, no livro de Isaías 58, no versículo 10, eu quero ler para vocês aqui o que Deus está falando nesses versos aqui. Isaías 58, 10. Jesus diz assim: e se abrires, Deus, né, está falando claramente aqui, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Veja bem, as trevas e a escuridão serão como a claridade do meio-dia, se tão somente nós praticarmos o mesmo ministério que Jesus praticou. Então, Deus, ele não quer que nós façamos nada porque nós somos forçados. Deus, ele quer que nós possamos abrir o nosso coração, porque ele não quer que nós façamos nada porque nós somos cobrados. E nem muito menos ele quer que nós façamos alguma coisa para mostrar aos homens, para aparecer. O que, na verdade, Jesus ele requer é uma prática que sai do fundo do nosso coração. Diante de Deus, né, os nossos atos, eles só terão valor proporcional ao que o nosso coração lhe confere.
fazer apenas por fazer, por se sentir obrigado, não nos justifica, nem nos recomenda diante de Deus. Muito menos vai nos ajudar na caminhada rumo ao céu. Afinal, no juízo, como nós bem conhecemos, inclusive eu já preguei sobre isso aqui, no juízo nós sabemos que Deus, ele fala lá, Jesus, ele deixou claro na parábola, né, das ovelhas e dos bodes. Deus, ele nos mostra ali que vai acontecer a separação dos justos e injustos, dos perdidos e dos salvos, né? Vai acontecer essa separação. E essa separação se dará por causa dessas obras. Vai ser demonstrado claramente, né? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Eu estava preso e me visitaste. Eu estava doente, vocês foram me ver. E, ao contrário, ele também falará para os perdidos: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Preso eu estava e vocês não foram me ver. Eu estava doente e vocês não foram lá, não cuidaram de mim. E interessante que aqueles que fizeram essas obras, eles vão perguntar: quando, Senhor, que nós fizemos isso? Porque eles nem vão lembrar que fizeram. Era uma coisa tão natural, sabe? Talvez eles nem tinham tanto conhecimento assim de Deus, mas porque eles estiveram ali, um coração disposto, porque eles percebiam o amor, eles eram sensíveis ao sofrimento alheio, e então eles praticavam essas obras até sem saber que era para Cristo. E por isso eles vão perguntar. Na parábola é relatado que eles falaram: Senhor, mas quando nós te vimos com fome, com sede e nu e te vestimos? E Jesus então vai falar: quando fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. O mesmo se dará com os perdidos, que também vão perguntar: mas quando nós deixamos de fazer? E Jesus então dirá para eles, né? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vocês não tiveram relacionamento comigo. Vocês viraram as costas para mim toda vez que um dos meus pequeninos estavam aflitos, estavam necessitados. Então, vai se cumprir naquele dia, né? O juízo será executado. E Deus nos mostra como se dará então essa separação dos justos e dos perdidos. Agora, se Cristo, ele habita em todos, se é Cristo que habita em mim, se é Cristo que habita no meu próximo, no meu semelhante, toda vez que eu servir ao meu semelhante, que eu der um copo d'água, que eu der uma veste, que eu der uma palavra de esperança, de conforto, que eu der um alimento, toda vez que eu servir o meu próximo, eu estou servindo a Cristo. Porque é Cristo que habita em nós. Ele ficou aqui, ele habitou entre nós, ele está em nós. E Cristo, ele quer que nós possamos servir a todos aqueles que estão nas trevas, mesmo na angústia e no sofrimento, mesmo não o conhecendo, ele está ali com o sofredor. Ele se compadece das suas fraquezas. Foi assim que Jesus cumpriu o seu ministério. E é isso que ele delegou para mim e para você. Foi isso que fez com que Jesus glorificasse o Pai. E é isso que fará com que os servos de Cristo glorifiquem a Deus
Antes de terminar, eu queria ler com vocês só um pedacinho do que está escrito aqui no livro, O Desejado de Todas as Nações. Eu tenho um livro aqui que ele é bem velhinho, está precisando até de restauração. Ele é um livro que já está com mais de 60 anos. Mas eu gosto muito de ler nele, porque a tradução dele é bem clara, bem original. E aqui está dizendo assim, olha, falando sobre esta obra de Jesus. Inclusive o capítulo é Um destes meus pequeninos irmãos, que é o título deste capítulo. Um desses pequeninos irmãos. Está dizendo assim, os que servem, na página 480, os que servem os outros serão servidos pelo sumo pastor. Eles próprios beberão da água viva e ficarão satisfeitos. Não anelarão diversões excitantes ou uma mudança de vida. O grande objeto de interesse será como salvar almas prestes a perecer. O intercâmbio social será proveitoso. O amor do Redentor ligará os corações em unidade. Quando compreendermos que somos cobreiros de Deus, suas promessas não serão proferidas com indiferença. Elas arderão em nossa alma e inflamarão em nossos lábios. O amor aos homens é a manifestação do amor de Deus em direção à terra. Foi para implantar esse amor, fazer-nos filhos de uma família, que o Rei da Glória se tornou um conosco. E quando se cumpriram as palavras que disse ao partir, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, quando amamos o mundo assim como ele o amou, então sua missão por nós está cumprida. Estamos aptos para o céu, pois o temos em nosso coração. Mas se faltares de livrar aos que são levados à morte e arrastados à matança, e disseres, eis que não soubemos isso, não é assim que aquele que pondera os corações, esse o entende? E aquele que conserva a tua alma, esse o sabe? Ele também retribui ao homem segundo a sua obra. No grande dia do juízo, os que não trabalharam para Cristo, que andaram ao sabor dos ventos, só pensando em si, cuidando de si, serão postos pelo juiz de toda a terra. Com os que fizeram mal, receberão a mesma condenação. E aqui ele continua, né? Deixa eu só virar a página aqui, que está bem velhinho. A toda a alma é confiada um depósito. De cada uma pedirá contas o sumo pastor. Onde está o rebanho que se te deu e as ovelhas da tua glória? E que dirás quando ele te visitar? Então, né, aqui Jesus, ele vai perguntar para os seus filhos, que dirás, né? Que dirás quando ele te perguntar pelas almas que ele colocou diante de você? Jesus, ele tem nos dado infinitas oportunidades de glorificar o seu nome. Mas nós temos, infelizmente, né, falhado ao cumprir. Até aqui nós temos falhado ao cumprir essa missão. Nós temos falhado porque muitas vezes nós ficamos, igual aqui está escrito, né? Eu até quero ler esse pedacinho aqui.
para vocês que é pesado, mas nós precisamos analisar, né, a urgência de nós voltarmos para o ministério de Cristo. Porque falando sobre essa parábola, Jesus fala assim, olha, ao abrir as portas aos necessitados, agora eu estou lendo na página 478, ao abrires as portas aos necessitados e sofredores de Cristo, estais acolhendo anjos invisíveis, convidais as companhias de seres celestiais, eles trazem uma sagrada atmosfera de alegria e paz, vêm com louvores nos lábios e uma nota correspondente se ouve no céu. Todo ato de misericórdia promove ali música. O Pai em seu trono conta os abnegados obreiros entre seus mais preciosos tesouros. Os que à sua esquerda, os que estão à esquerda de Cristo, os que o negligenciaram na pessoa dos pobres e sofredores, estavam inconscientes de sua culpa. Satanás os cega, não perceberam o que deviam para os seus irmãos, estiveram absortos consigo mesmos e não cuidaram das necessidades dos outros. Deu aos ricos fortuna para que se socorram e confortem seus filhos sofredores, mas demasiadas vezes são indiferentes às privações dos demais. Sentem-se superiores a seus irmãos pobres, não se colocam no lugar deles, não compreendam as suas tentações e lutas e a misericórdia, extingue-se-lhes no coração. Aí aqui está falando assim, olha, em custosas habitações e esplêndidas igrejas, os ricos excluem-se dos pobres e os meios dados por Deus para beneficiar os necessitados são gastos em ostentação, orgulho e egoísmo. Os pobres são diariamente roubados quanto à educação que deviam ter a respeito das ternas misericórdias de Deus, pois ele tomou ampla providência para que fossem confortados com o indispensável à vida. São forçados a sofrer a pobreza que limita a existência, sendo muitas vezes tentados a ficar invejosos, ciumentos e cheios de ruins suspeitas. Os que não sofreram, por sua parte, a pressão das necessidades, frequentemente tratam os pobres com menosprezo, fazendo-lhes sentir que são considerados indigentes. Mas Cristo contempla tudo isto e diz: fui eu que tive a fome e sede, fui eu que andei como estrangeiro, fui eu o enfermo, eu que estive na prisão, enquanto vós banqueteáveis em vossas lautas mesas, eu me achava faminto na choupana ou no desabrigo das ruas. Ao vos encontrares a gosto em vossa luxuosa habitação, eu não tinha onde reclinar a minha cabeça. E quando apinháveis o guarda-roupa de ricos trajes, eu me achava destituído de tudo. Ao irdes após os prazeres, eu definhava na prisão. Quando distribuístes a escassa provisão de pão ao pobre faminto, quando destes aquelas insuficientes roupas para abrigar da cortante geada, lembrastes acaso que o estáveis dando ao Senhor da glória? Todos os dias de vossa vida eu me achava perto de vós na pessoa desses aflitos, mas não me buscastes, não vos tornastes meus companheiros, então não vos conheço. Essas palavras cortam a alma da gente, mas são essas palavras que ouvirão aqueles que negligenciaram o ministério que Cristo fez e delegou para que os seus o fizessem. É muito forte essa mensagem, mas essas palavras
é o próprio Jesus quem pronunciou, porque elas nos mostram claramente que há um ministério sendo negligenciado. Jesus fez tudo. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele nos deu o passaporte para a vida eterna. Mas nós corremos um grande risco de perdermos a salvação por negligenciarmos o que foi nos delegado. Glorificar a Deus, o Pai, como o Filho glorificou enquanto ele esteve aqui nessa terra. E a única maneira que nós temos de apresentar o caráter de Cristo nessa terra é vivendo os passos que ele viveu, é fazendo as obras que ele fez. E muitas vezes nós temos falhado na missão que Cristo nos confiou, porque nós estamos preocupados em fazer coisas que exaltam a nossa própria pessoa, em realizar obras que traz satisfação para a nossa pessoa. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em nosso bem-estar, bem-estar da nossa família, nós estamos chorosos e reclamando que ainda falta algo para nós. Nós estamos ocupados em planejar o nosso futuro, o bem-estar da nossa família. Quanto que o Filho de Deus, deixando o trono de glória, ele se ocupou em salvar o coração aflito, trazer esperança para os desesperançados, trazer abrigo para o sofredor. Ele se ocupou em cuidar do bem-estar do nosso semelhante, do seu semelhante. Ele se ocupou em aliviar o sofrimento dos oprimidos, dos aflitos. E ele delegou para nós, os seus seguidores. Nós carregamos o nome de cristão, mas nós não estamos dispostos a carregar a cruz de Cristo. Nós carregamos o nome de Jesus e colocamos a palavra dele nas nossas mãos e muitas vezes nos nossos lábios, mas não estamos dispostos a sermos batizados com o seu batismo. Porque por qualquer sofrimento, nós estamos prontos a negá-lo com as nossas murmurações, com as nossas reclamações. Muitas vezes a nossa mesa está farta, nós temos o que comer e nós reclamamos por coisas fúteis. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus nos ajude a orar como Davi. E eu queria abrir aqui para vocês essa última passagem para que nós possamos ler, que se encontra aqui em Salmos, no capítulo 12, que a nossa oração possa ser essa. Salmos, capítulo 12. Vou ler somente um verso. O verso 1 de Salmos, capítulo 12. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Sabe? Eu falei que eu ia ler só esse verso, mas eu quero ler mais um verso com você. Nós precisamos fazer urgente esta oração. Porque Davi aqui, ele estava orando exatamente porque faltava bondade nos corações.
A bondade de Deus, o caráter de Deus não estava sendo manifesto. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons. E era por causa disso. Olha, veja bem aqui no verso 5. O que Davi estava falando? Salva-nos, Senhor. Verso 5 aqui deixa claro. Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele que para quem eles assopram. Deus, ele sofre toda vez que nós apenas assopramos para o lado dos pobres e dos necessitados. Deus, ele sofre por toda vez que nós negamos enxergar a condição daquele que às vezes está aí bem do lado de você. Porque nós estamos absortos em nossos próprios prazeres e desejos e sonhos. Que Deus nos ajude, que nós possamos fazer como Davi, e possamos urgentemente reconhecer que tudo Jesus já fez, tudo Jesus já fez pela nossa salvação. Nós somos salvos pelo que ele fez na cruz, mas que nós não devamos nos esquecer nunca que o seu ato na cruz foi o ato final, foi a conclusão da sua obra. E ele está chamando a mim e a você a concluir também a sua obra aqui nessa terra. Ele nos chama para esse tempo, para glorificar o Pai e o Filho, também cumprindo o mesmo ministério. E, se preciso for, que nós também possamos chegar como Cristo chegou, encerrando o nosso ministério com a nossa própria vida, se preciso for. Ele chama agora homens que, como ele, glorificou o Pai até a morte. Estou eu, está você disposto, está você disposta a entregar, se preciso for, a sua vida? Eu quero dizer para vocês que eu não me encontro nessa situação. Eu preciso muito vencer o meu eu. Eu preciso muito vencer a minha vontade. E a forma de Deus trabalhar em nós, o nosso caráter, é trabalharmos para o próximo, é servir o nosso próximo, é fazer o que Cristo fez, é vestir a roupa do aflito, é abraçar o oprimido. E aí, sim, vivendo os passos de Jesus, nós poderemos chegar também à cruz. Talvez nós precisaremos entregar a nossa vida pelo que está diante de nós. E o que nós faremos se nós estamos negando ele nas coisas pequenas, talvez até numa palavra de esperança, de confiança, de conforto e consolo. Se nós estamos negando a Cristo, talvez num copo de água, não o negaremos quando formos chamados a dar razão da nossa fé. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Que Deus tenha misericórdia de nós e, como Davi, nós possamos clamar: salva-nos, Senhor. Salva-nos porque faltam os homens bons. Que Deus não permita que eu e você possamos continuar nesse estado. Que Deus nos ajude a despertar-nos
e ter experiências maravilhosas como Cristo teve, de ver as pessoas sendo aliviadas dos seus sofrimentos, porque simplesmente decidimos ser os braços de Cristo, as mãos que abençoam. Que Deus nos dê um sábado abençoado de grandes milagres, mas principalmente de grandes realizações na presença do Senhor. Amém. 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 Agradecemos a Deus pela mensagem que Ele enviou para nós nesta manhã e pedimos a Deus uma bênção toda especial para a nossa querida Graça, que foi instrumento nas mãos dele para trazer a mensagem, que o Senhor fortaleça você, sua casa, cada dia, Graça, o seu ministério, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que aumente a sua fé, Amém. para que juntos possamos cumprir essa missão que Deus nos deu de refletir o caráter dele, minha princesa. Neste momento, meus queridos irmãos, nós vamos fazer as 3 orações. Irmãos, nós vamos pedir, nós temos dito aqui que oração em público é oração sucinta. Então, nós vamos pedir aos queridos irmãos, eu sei, é bom orar. Quando nós estamos sozinhos no nosso quarto, nós podemos, né, fazer a nossa oração. Agora, aqui nós fazemos 3 orações, então nós queremos pedir que os irmãos sejam sucintos, né? E também que as pessoas se manifestem para orar, né? Estou pedindo aqui 3 pessoas, por favor, para levantar, para se propor aí, para fazer a oração. Júnia, pronto. Nós temos aqui a Júnia, mais quem? Nós vamos pedir à Júnia que façam uma oração sucinta e mais 3 pessoas, por favor. Irani. Gabi Leni. Amém. Então, a Júnia vai fazer a primeira, a Gabi vai fazer a segunda e a irmã Leni vai fazer a terceira oração. Amém. Vamos dobrar os nossos joelhos? Oremos. Paizinho Santo, obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Gratidão ao Senhor por todas as vezes que o Senhor vem falar comigo. E de uma maneira especial, da forma que o Senhor falou nesta manhã, através da tua serva, Graça Ribeiro. E eu quero colocá-la no teu altar nesse instante, Pai. Obrigada pela vida dessa tua serva, Senhor, que tem lutado para te servir dia após dia, mesmo em meio às tempestades. Cada membro do seu lar, Pai, eu coloco no teu altar. O Senhor conhece, o Senhor sabe as necessidades. Nós vamos orar hoje pela tua serva, tua filha Adriana, Pai. Cuide dela, Senhor. Mas, Senhor, eu quero colocar minha família no teu altar e cada família aqui representada. E quero te suplicar, Paizinho, salva. Salva-nos de nós mesmos, Pai. Por favor, Senhor. Hoje é sábado, hoje é dia de gratidão. Eu sei. E eu te agradeço por me dar a tua paz. Mas diante dessa mensagem eu não podia deixar de suplicar ao Senhor. Eu não sou boa, Paizinho. Meu coração é uma miséria, Pai. Mas toma ele para o Senhor. Salva, meu Deus, por favor. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, ainda na tua presença, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, Espírito Santo, porque tu és um Deus de promessa, tu és um Deus que não falha, a tua palavra é a verdade. Muitas vezes, Senhor Jesus, nós pensamos que o Senhor está tardando a tua volta, mas o Senhor não tarda nada, o Senhor vem na hora certa.
Muito obrigado por o Senhor ter me despertado para ouvir, Senhor, da mensagem, aquilo que eu precisava de ouvir, que é o problema da murmuração. Mas eu agradeço ao Senhor. Agradeço ao Senhor porque o Senhor é o Deus do necessário. Eu necessitava simplesmente de ouvir o final dessa mensagem. Mas que o Senhor nos conceda nesse dia, Pai, a força para permanecer firme neste caminho e o poder para deixarmos, Senhor, de fazer aquilo que desagrada o Senhor. Quero colocar a irmã que nós vamos estar orando por ela nesse dia, que o Espírito Santo possa visitá-la de uma maneira poderosa, não só ela, mas toda a tua família. E neste momento, Pai, eu entrego cada um que se encontra nessa sala. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Querido Deus, poderoso Pai, muito obrigada, meu Deus, muito obrigada mesmo por ter nos despertado com vida. Muito obrigada, ó Deus, pela essa oportunidade maravilhosa de ouvirmos a mensagem. Muito obrigada pela oportunidade, Senhor, que estamos tendo de te adorar, de exaltar o teu santo nome, porque só tu, ó Deus, é digno de toda a honra e louvor. Estamos aqui, ó Deus, para entregar a agenda do dia nas tuas poderosas mãos, neste santo sábado. Que seja um sábado, Senhor, deleitoso em nossas vidas. Que nós possamos te adorar na beleza da tua santidade. Pai de amor, fique conosco durante este dia. Fica com a Adriana nesse dia. Esse dia nós estamos orando pela família, pela vida da Adriana. Abençoa, Espírito Santo. Vai até essa família, aqueles que ainda não te aceitaram, que têm a oportunidade de te aceitar como único Salvador. O Senhor sabe da necessidade, o que eles precisam para estar, Senhor, ao teu lado, para estar na tua presença. Pai de amor, abençoa cada família representada nessa sala de consagração e nos ensina a vivermos, não segundo a nossa vontade, mas sim o teu querer. Que nós possamos dizer, não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E seja, Senhor, sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve, e livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Amém, amém. Meus queridos irmãos, neste momento nós abrimos para as considerações.
O que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem? Irani, Seja bem-vinda, irmã Leni. Irani, eu achei muito. Eu quero, inclusive, mandar um abraço muito agradável para a nossa querida irmã Graça. Eu gosto muito de ouvir as mensagens da irmã Graça, tá, irmã Graça? Eu tenho um carinho muito grande por você. Que Deus continue te abençoando ricamente. Eu Obrigada, estava. minha querida. Deus te abençoe também. Amém. Eu anotei, eu aprendi com a irmãzinha Irani, para a gente não esquecer no momento da mensagem, e anotando. E eu registrei aqui o seguinte: Jesus nos chama para concluir o seu ministério. Então, isso fala muito profundo aos nossos corações, porque nós precisamos de renegar o eu para realmente concluir o ministério de Cristo Jesus. Nós somos colocados aqui para sermos o sal da terra, para sermos a luz do mundo, para sermos as verdadeiras testemunhas de Cristo Jesus. Então, precisamos de termos mais comunhão com Deus. Precisamos de termos mais sabedoria para realmente continuar, não é isso? Fazendo este trabalho. E quem a quem nós vamos servir? Ao nosso próximo. Jesus tem falado para nós: quando fizer a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E muitas vezes nós estamos deixando, né? Talvez o corre-corre, talvez o nosso orgulho impede de nós fazermos a esses meus pequeninos, de visitar, fazer visita. As pessoas estão precisando tanto de ser ouvidas, nos hospitais, nos presídios. Quantas pessoas que com fome, não é isso? Porque às vezes as pessoas passam na nossa casa, nós damos sim, mas isso é só isso. Precisamos de acolhermos mais. Não estou dizendo que você vai pegar as pessoas lá na rua e trazer para sua casa, não, porque nós estamos vivendo em tempos muito difíceis. Mas lá na rua mesmo você pode dar uma palavra de conforto, lá você pode dar atenção, lá você pode ajudar sim. Porque quando fizer a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E eu coloquei aqui também, vivendo os passos de Jesus. Porque muitas vezes nós estamos nas pequenas coisas, nós estamos negando. Nas pequenas coisas. Precisamos de viver os passos de Jesus. E coloquei aqui, eu quero refletir esse caráter de Jesus. Então, neste momento, eu quero pedir ao Senhor que reveste-me, que eu possa ser revestido do poder de Cristo Jesus, para que eu possa levantar, para que eu possa me posicionar. O meu desejo é de ganhar almas para Cristo. O meu desejo é de ser uma mulher missionária, de falar do amor de Cristo Jesus. Vocês podem até dizer, irmã Leni, você não faz isso? Sim, já faço, mas eu quero fazer muito mais. Não para que não para que a minha pessoa seja exaltada, não. As pessoas não precisam de saber, mas eu quero falar do amor de Cristo Jesus mais e ganhar almas para Cristo Jesus. Testemunhar, mostrar que vale a pena servir a esse Jesus. Então eu quero concluir dizendo, eu quero refletir o caráter de Cristo Jesus para as pessoas que estão ao meu redor. E obrigada, minha querida irmã Graça, por me lembrar que eu preciso de levantar e me posicionar para que eu possa ser uma bênção para os meus vizinhos, para a minha família, e que eles possam ver em mim o teu caráter, o caráter de Cristo Jesus. Obrigada, minha querida. Amém, irmã Leni, amém. Precisamos dispor o nosso coração, né? Eu quero ler aqui uma frase e vou passar para a nossa querida irmã Rosângela. Quero ler uma frase no Desejado, no capítulo que a irmã Graça leu.
no capítulo 70. A frase que marcou muito meu coração foi essa aqui: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando amarmos o mundo como ele nos amou, então a sua missão por nós está cumprida. Estamos aptos para o céu, pois o temos no nosso coração. Me tocou muito, eu falei, então quando nós amarmos as pessoas da mesma maneira que Cristo nos amou, aí sim a missão está cumprida. E é aí que nós estaremos aptos para o céu. Eu falei, Senhor, eu ainda não estou apta para o céu. Porque aí sim, nós o temos no nosso coração. Este é o desejo de Cristo, viver no nosso coração. Mas quando é que nós estamos aptos para o céu e quando é que ele está no nosso coração? Quando nós estivermos amando o próximo como ele amou. Então, que nós vamos clamar, porque de nós isso não é possível. Clamar o nosso Deus, dispor o nosso coração, como a irmã Leni acabou de falar. Senhor, eu quero amar meu próximo como o Senhor me amou. Eu quero, Senhor, dê-nos este amor. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Toma o nosso coração, transforma e dê-nos este amor, assim como o Senhor amou o nosso semelhante. Irmã Rosângela, seja bem-vinda, minha querida. Não tem nenhuma outra mão estendida, é a sua, e quando você terminar, nós já vamos pedir para você fazer a oração. Ok, irmã. Desejo a todos um feliz sábado, saudades. Eu quase não participo, mas eu ouço aí direitinho até sair para o trabalho. Eu agradeço a irmã Graça, a todos vocês aí pela pregação, pelas orientações. Eu também costumo anotar tudo, mas eu não consegui. Eu quero, depois que a irmã passa esse sermão para mim, porque eu aprendi muito, né? Eu aperfeiçoei aqui os meus conhecimentos e como eu vou fazer talvez em novembro e dezembro um tour aqui nas igrejas de Barretos, eu quero pregar esse sermão. E também, por que não estender para as outras igrejas pelas quais nós iremos passar, né? Aqui para o estado de São Paulo. Não eu, mas outras pessoas, porque eu vejo assim, é uma das maiores necessidades nossa, né? Não vou falar os nossos irmãos, mas eu, porque eu trabalho aqui no extremo. Por um lado, eu tenho aí, às vezes, doadores com muito dinheiro, né? Os empresários, profissionais liberais, e por outro lado, eu estou frequentando uma igreja que ela foi construída próximo ao Hospital do Câncer justamente para atender os pacientes que vêm do Brasil, da América Latina, Bolívia, de vários lugares, né? E a gente vê o sofrimento dessas pessoas. Enquanto eu conheço pessoas que têm condições, que pagam 9 mil, 12 mil reais para fazer um exame, né? Do câncer, eu tenho irmãzinha nossa que vem lá de Roraima, lá do Amazonas, lá da Bolívia, que praticamente não tem onde morar e não tem o que comer, né? Então, e nós temos irmãos que têm condições de ajudar. Não só irmãos, mas pessoas fora, né? Que são simpatizantes, que têm aí 90 apartamentos alugados, que têm 100 casas, e a gente precisa fazer o nosso trabalho para conscientizar essas pessoas, porque como aqui a irmã Graça terminou, a última frase, né, que nós temos que ser o quê? Os braços de Jesus e as mãos que abençoam, e às vezes nós estamos deixando isso daí a desejar, talvez não só com o dinheiro, mas na questão do acolhimento. A gente não consegue atender todas as pessoas aqui em Barretos, mas a partir de hoje eu tomei assim, uma decisão durante a semana, eu quero ficar na recepção, na saída da igreja, para deixar uma palavra de conforto para todos os irmãos que estão vindo aqui, né, do Brasil todo. Nem que eu deixe o meu telefone e falo, olha, me liga, eu estou durante a semana, o sábado todo, domingo, à disposição de vocês. Então, essa palavra, né, o espírito de profecia, juntamente aí com a luz maior, que é a palavra de Deus,
na questão de nós ajudarmos o nosso próximo, precisa ser mais pregado nas igrejas para as pessoas mais próximas de nós, que nós conhecemos. Então, eu agradeço muito, viu, irmã Graça, por esse privilégio, e de aperfeiçoar aí os conhecimentos, e quero passar esse sermão aí adiante para as pessoas que irão falar sobre a asa, sobre a ADA nas igrejas aqui em nossa redondeza, tá? Muito obrigada, e se eu já puder orar. Sim, minha querida, Ok. vamos então fazer a oração, e o apelo é que nós amemos, Isso, porque, né, amar. Eu gostei muito de que foi profundo, porque quando diz assim, ó, que vos ameis uns aos outros, porque é fácil dar uma cesta, é fácil dar dinheiro, sim, é fácil, não tem. Nossa, todo mundo, as pessoas do mundo fazem isto, né? É fácil. Aquele juiz iníquo, ele atendeu aquela viúva para ela parar de perturbar. Tem gente que dá até para ninguém bater na porta. Não é difícil dar dinheiro, não é difícil dar a cesta, mas o Senhor é profundo. Ele diz amar. Que o Senhor derrame sobre nós este amor, que Ele mude o nosso coração, para que nós amemos. Achei muito forte quando ela falou que que Deus não quer nada forçado, né? É amor. Nós não somos salvos pelas obras. Não adianta a gente sair dando cesta, a gente pode vender a casa, a gente pode dar até o corpo para ser queimado, pode vender tudo e dar para o próximo, mas se não tiver amor, então é mais profundo do que a gente dar cesta, do que a gente trabalhar. É pedir a isso. Deus que Ele nos dê amor verdadeiro. Rosângela, então você faz essa oração clamando a Deus que Ele nos deixe amor. Sim, sim. E assim também a Adriana, nós estamos orando pela Adriana, o pedido dela, ela está pedindo pelo esposo, o William. Nós temos uma pessoa que vai conversar com o esposo dela e ela tem uma missão, clamando a Deus. Ela ainda não é adventista, mas já está guardando o sábado, está desejosa, e nós queremos orar hoje por esta missão, que o irmão nosso vai conversar com o marido dela, com o William, que Deus conduza a vida da nossa querida Adriana. Tá, irmãos? Amém. Então, hoje o dia é pela Adriana, a oração. Obrigada, Rosângela. Vamos orar, então. Vamos orar. Querido bom Deus, louvado, santificado, exaltado seja o teu santo nome mais uma vez essa manhã. Nós queremos, Senhor, agradecer por essa mensagem que veio enviada, Senhor, pelos altos céus. E nós queremos, Senhor, que o Senhor manifeste em cada um de nós, através do Espírito Santo, para que nós tenhamos o teu amor em nosso coração, para que nós tenhamos compaixão das pessoas, nós nos colocamos no lugar delas, e assim possamos ser uma bênção para cada uma. Que nós sejamos Jesus para elas, e quando elas olharem em nós, que elas possam sentir que estão falando com Jesus. Nos dê, Senhor, esse amor, para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Queremos, Senhor, de maneira especial entregar cada participante da sala em tuas mãos, e também os seus familiares. Senhor, queremos te pedir uma bênção especial sobre aquelas pessoas que já conhecem a tua palavra, mas que ainda não tomaram uma decisão através do batismo. Em especial a Adriana, que essa missão que esse irmão tenha hoje possa ser bem-sucedida para a tua honra e para a tua glória. Nos dê, Senhor, um sábado feliz, um sábado que nós possamos adorar o teu santo nome, um sábado em que nós venhamos a intensificar o estudo da tua palavra, para que nós sejamos semelhantes a ti, e assim, Senhor, pregar o evangelho, para que Jesus venha logo, e nós iremos morar contigo nas mansões celestiais.
Nos dê, Senhor, um dia feliz, mais uma vez, pedindo essas bênçãos com perdão dos nossos pecados, e em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãs, pelo privilégio. Feliz sábado a todos e até amanhã, se Deus quiser.